Para fixar ideias, vamos resolver uma parte desse problema aqui. Nessa figura, nós já tínhamos determinado as coordenadas do centro de gravidade, né? Nessa aula de hoje, eu quero fazer o seguinte cálculo. Eu quero calcular os momentos de inércia em relação a esses dois eixos aqui. Esses eixos x e y. E aí na próxima aula eu vou completar esse exercício e vocês vão entender o que está faltando aqui. Tipicamente, né, o que está faltando. Então digamos que aqui nessa aula de hoje eu queira calcular o ix e o y. Tá? Bom, qual que é a ideia? A ideia é dividir essa figura em figuras simples, usando o nosso formulário, calcular os momentos de inércia dessas figuras em relação a um sistema de eixos que seja conveniente e depois transladar para o centro de gravidade. Em outras palavras, nós vamos fazer o seguinte: vamos escolher um sistema de eixos auxiliar que foi o mesmo usado no cálculo dos momentos estáticos. Poderia não ser, mas vocês vão ver que esse sistema de eixos é conveniente. Tá? Então, esse sistema de eixos x', y', vai ser o nosso sistema de eixos auxiliar. Eu vou dividir essa figura em 3, da maneira óbvia. Né? Vai ser um triângulo mais um retângulo mais um semicírculo. Vamos chamar essas figuras aqui de 1, 2 e 3. Nós vamos calcular os 3 momentos de inércia em relação a x', os 3 momentos de inércia em relação a y', somar tudo, né? E depois fazer a translação para o centro de gravidade. Em geral, essa maneira é mais fácil de proceder. Tá? Então vamos começar pelo ix'. O ix', como é que a gente calcula, hein? Vamos fazer para cada figura. Para a figura 1, o momento de inércia em relação a x' é o momento de inércia do triângulo com relação ao eixo passando pela base. Né? É um que está no formulário, é o BH3 sobre 12. 60 vezes 30 ao cubo sobre 12. Esse é do triângulo. Para o retângulo, o momento de inércia do retângulo em relação a x' é de um retângulo em relação ao eixo passando pela base, é o BH3 sobre 3. Já estava no nosso formulário. BH3 sobre 3 vai ser 30 vezes 60 ao cubo dividido por 3. Mais. Agora é que são elas, né? Eu preciso do momento de inércia do semicírculo em relação ao eixo x'. Eu vou fazer o seguinte: isso não está no nosso formulário. Tudo que a gente tem sobre de momentos de inércia é do momento de inércia da figura inteira, do círculo inteiro em relação ao eixo diametral, né? Então imagine esse eixo auxiliar aqui, ó. É um eixo que é interessante só para essa figura 3. Vou chamar de x3 aqui. Bom, o centro de gravidade dessa figura 3, nós sabemos onde está, está aqui, né? Esse seria o G da figura 3. Que tal se eu pegasse o momento de inércia desse semicírculo em relação a esse eixo e transladasse para cá? Esse é o caminho, né? E quanto que dá o momento de inércia do semicírculo em relação a esse eixo? Pensem bem, o círculo inteiro em relação a esse eixo daria
π vezes o raio ao quadrado sobre 2, né? Sobre 4, não lembro. Eu lembro que era o πd a quarta sobre 64. O do círculo inteiro é πd a quarta sobre 64. Essa é a inércia rotacional do círculo inteiro em relação a esse eixo. Se eu tomar metade, não vai dar metade da inércia rotacional? Por quê? Porque o momento de inércia dessa parte em relação a esse eixo x3 é igual ao momento de inércia desse complemento do círculo aqui em relação ao mesmo eixo x3. Tá certo isso? Isso quer dizer que cada um deles é metade do total. Tá? Então, em termos do raio, eu vou escrever assim, ó. Primeiro eu vou escrever o momento de inércia do semicírculo em relação ao eixo x3. E escrevi no lugar, desenhei no lugar errado. Momento de inércia do semicírculo em relação ao eixo que passa pelo G dele. O que vai dar? Vai ser metade do momento de inércia do círculo. E o momento de inércia do círculo é π vezes o diâmetro a quarta sobre 64. Então, isso aqui em termos da π a quarta sobre 4, né? Da π, estava pensando em uma outra coisa aqui, 20 a quarta sobre 4, tá certo isso? O diâmetro é 2 vezes o raio, πd a quarta sobre 64, a π a quarta sobre 4. Então, esse é o momento de inércia do semicírculo com relação ao eixo que passa pelo G dele, né? Para vir para cá, eu estou saindo do G. Então, eu vou somar a esse momento de inércia a distância ao quadrado vezes a área. A distância ao quadrado, veja que se o raio aqui é 20, essa distância aqui vai ser 40, né? Então, vai ser 40 ao quadrado. Eu vou ficar na frente aqui outra vez. Mais 40 ao quadrado. Vezes o raio do semicírculo, que é π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, olha, nessa etapa eu estou calculando o momento de inércia do quarto de círculo em relação àquele eixo x'. É só essa figura que eu estou analisando nessa etapa. Então, como que eu fiz? Eu calculei o momento de inércia em relação ao G dessa figura e daqui eu posso transladar para qualquer eixo usando aquela fórmula. Por quê? Porque eu estou saindo do G dessa figura que eu estou calculando nesse momento. Tá? Bom, se vocês fizerem essa conta, vai dar 3,363 vezes 10 a sexta centímetros a quarta. Esse é o ix'. Tá? Bom, e o y'? Como é que nós vamos fazer? Por isso que esse eixo é bom, olha. Na hora, para calcular o momento de inércia da figura inteira em relação a y', pensem bem, o do triângulo já está no formulário. É o triângulo com relação ao eixo passando pela base, em que a base é isso aqui. É outra vez o BH3 sobre 12, só que agora o B é 30 e o H é 60. 30 vezes 60 ao cubo dividido por 12. Positivo, hein? Para o momento estático faz diferença a figura estar de um lado ou do outro do eixo. Para o momento de inércia é a mesma coisa. A inércia desse momento, o momento de inércia dessa figura em relação a y' é a mesma, esteja a figura do lado esquerdo ou do lado direito. Inércia é sempre positiva, inércia rotacional. Lembre-se de que a inércia rotacional desempenha
para o movimento de rotação o mesmo papel que a massa desempenha para o movimento de translação. Então é sempre positivo, tá? Para a figura 2, outra vez, está no formulário já, momento de inércia do retângulo com relação ao eixo passando por a base. Agora vamos entender que a base é 60 e a altura é 30. 60 vezes 30 ao cubo dividido por 3. Tá? O momento de inércia com relação ao eixo passando pela base. Bom, agora é que são elas. Eu preciso do momento de inércia da figura 3 em relação a esse eixo y'. Olha, a gente sabe para a figura 3 o momento de inércia, deixa eu desenhar de novo aqueles eixos. Esse aqui eu tinha chamado de x3, né? Aqui era o G da figura 3. Eu vou chamar esse eixo aqui de y3'. A gente sabe o momento de inércia do semicírculo com relação a esse eixo y3'. Eu quero aqui, né? Com relação a esse eixo eu sei, é metade do momento de inércia do círculo inteiro. O momento de inércia do círculo inteiro em relação a isso dava o πr² sobre 4. Então isso aqui daria metade do πr² sobre 4. Agora, eu não posso transladar daqui para lá. Por quê? Porque nessa etapa em que eu estou calculando o momento de inércia desse semicírculo em relação a esse eixo, para usar aquela fórmula reduzida, um dos eixos tinha que passar pelo G dessa figura. E eu não posso transladar para o semicírculo o momento de inércia desse eixo para lá, porque nem o eixo de saída, nem o eixo de chegada passam pelo centro de gravidade dessa figura que eu estou calculando nesse momento. E agora? Será que eu preciso usar aquela fórmula completa, usando os momentos estáticos? Não. O que a gente pode fazer nesse caso é o seguinte: em vez de usar aquela fórmula mais completa, a gente faz duas viagens. Ó. Eu vou chamar esse aqui de eixo y3. Tá? Eu faço o seguinte: eu posso calcular, num primeiro momento, eu tenho esse aqui, né? Eu transporto para cá. E nesse transporte daqui para cá, eu estou indo para o eixo que passa pelo centro de gravidade dessa figura. Então, o momento de inércia daqui para cá vai diminuir. Eu vou transportar daqui para lá com sinal de menos. Tá certo? Uma vez que eu tenho um momento de inércia em relação a esse eixo, eu posso agora sim passar para o outro. Porque nesse segundo transporte, o eixo de saída é o eixo que passa pelo centro de gravidade. Então, para passar daqui para lá, o momento de inércia vai aumentar. Tá? Então, vamos ver como é que fica isso. A terceira etapa. O momento de inércia que eu tenho é o momento de inércia do semicírculo em relação a esse eixo. É metade do πr² sobre 4, que é o da figura inteira, né? Começa aqui com metade do π vezes 20 a quarta sobre 4. Tá? Esse é o momento de inércia em relação a esse eixo. Para chegar nesse eixo laranja, eu vou subtrair a distância entre os dois eixos ao quadrado vezes a área. Então, aqui vai entrar uma distância ao quadrado vezes a área do semicírculo, que é π vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Bom, o que é essa distância que entra aqui?
é a distância entre esse eixo e esse. Lembram-se de que a gente deduziu isso? É o centro de gravidade do... Eu vou marcar aqui, porque senão eu vou ficar na frente outra vez. Isso aqui é o centro de gravidade do semicírculo, né? Essa distância era o 4r sobre 3π. Essa distância aqui, 4r sobre 3π. Tá certo? Então aqui, ó, é 4 vezes 20 sobre 3π elevado ao quadrado. Com isso, eu tenho agora o momento de inércia em relação a esse eixo. Bom, daqui eu translado para lá somando, e a distância que vai aparecer vai ser 30 mais 4r sobre 3π. Tá? Então, aqui vou somar 30 mais 4 vezes o raio 20 sobre 3π ao quadrado, vezes a área do semicírculo, que é π vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Tá certo? Então, olha, né? Aqui são 3 parcelas. O semicírculo com relação ao eixo que eu sabia. Com esse sinal de menos, eu fui parar no centro de gravidade dele. E a partir do centro de gravidade, com o sinal de mais, eu vou para o eixo que eu estava querendo desde o começo. Tá? Fazendo essa conta, o x' vai dar... O y', né? Dá 2,028 vezes 10 a sexta centímetros a quadro. Esses números são grandes mesmo. Certo? Então, agora, o que eu tenho? Eu já tenho o ix' e o y'. O que eu queria era com relação aos eixos passando pelo G, para a figura inteira. Né? O que a gente faz? Para obter o ix, eu saio do ix' e vou para o x'. Se eu estou indo para... Agora eu estou calculando a figura inteira, não são mais as parcelas. O G que interessa é o G da figura inteira. Se eu estou saindo do eixo x' e indo para x, eu estou indo para o G da figura inteira. Vai diminuir o momento de inércia. Então eu vou escrever assim. O ix é igual ao ix', aquele que a gente acabou de calcular, menos, porque eu estou indo para o centro de gravidade, essa distância, 26,5 ao quadrado, vezes a área da figura inteira, né? Tá? E aí, se vocês fizerem essa conta, dá 1,026 vezes 10 a sexta centímetros a quarta. Tá? Analogamente, quem é o y? O y, esse aqui, vai ser o y', que nós acabamos de calcular, menos a distância 10 ao quadrado vezes a área. É o y', menos 10 ao quadrado vezes a área da figura inteira. E aí, fazendo essa conta, dá 1,697 vezes 10 a sexta centímetros a quarta. Tá? Isso resolve o problema. Bom, por que eu disse que isso era parcial? Porque na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o ixy também. O ixy tem que tomar mais cuidado. Em geral, é onde as pessoas erram. Tá? Isso a gente vai ver na próxima aula.